Boa noite, senhoras e senhores. Começando mais um Puramente Podcast. Toda sexta-feira, o Puramente que fala de saúde mental, o podcast, o Puramente, a mente pura. E a gente mistura tudo e faz um programa para te levar informações para que você possa lidar com essa vida de uma maneira mais saudável. E hoje, claro, que é uma sexta-feira especial. Por quê? Porque estamos vivos. É verdade. Nossa, a tua lá tá tão bonita, gente. Não sei o que Obrigada. vai acontecer com o Luciano, viu? Moça bonita. Foi maquiada Você hoje. viu? Foi maquiada hoje. E nós estamos aqui hoje, nessa sexta-feira. Primeiro eu quero agradecer os mais de 13 mil inscritos no Puramente Podcast. A gente realmente está nesse nicho da saúde mental que é tão importante, né? Tão importante para as pessoas. Tão bom que as pessoas estão procurando, tão bom que as pessoas estão nos seguindo, escrevendo nesse canal para entender sobre saúde mental, para poder lidar melhor com as dificuldades dessa vida, desse mundo que está tomando rumos. E a gente vai falar com a nossa convidada de hoje sobre muitas coisas, sobre frustração, sobre como lidar com os filhos. Ela tem uma experiência tremenda, vocês vão conhecer daqui a pouco. Queria também convidar vocês para entrarem lá nos cortes do Puramente Podcast. Então você que está inscrito lá no nosso podcast, entra lá nos cortes também, porque tem lá alguns detalhes das entrevistas. E estamos também no TikTok, né, Tô? Estamos também no TikTok, claro. Então entra lá também, nos acompanhe, nos prestigiem para que a gente possa cada vez mais levar aí a mensagem. Eu quero passar a palavra agora para essa maravilhosa minha companheira Olá, Carolina. Boa noite, Moreira, terapeuta, dono, proprietário da Clínica Moreira, um lugar de acolhimento maravilhoso, onde as pessoas que estão conscientizadas que precisam de ajuda vão lá buscar ajuda, e as famílias também que estão com parentes em situação de adicção ou transtornos mentais leves, acabam te procurando no @Moreira Terapeuta ou @Clínica Moreira. Pode entrar pelo Moreira Terapeuta, pela Clínica Moreira, a gente está lá. E conseguem fazer essa conexão entre vocês, esse acolhimento, né? E esse tratamento, que é um tratamento multidisciplinar que tem na Clínica Moreira, muito importante. E você sabe, Toalá, até desculpa te cortar um pouquinho, mas assim, até a gente falar hoje com a nossa convidada sobre isso, porque tem muita gente, olha que interessante, a Clínica Moreira, ela trabalha com dependência química, então alcoolismo e outras drogas, porque o álcool também é droga, que às vezes é a pior, né? É a pior, é a que mais mata, inclusive, por ser lícita, inclusive. Mas tem muita gente procurando por questões de imaturidade. Em que sentido? Jovens que não sabem lidar com frustração, com não, vamos sabe? falar disso. E a gente vai falar disso, então vai ser muito interessante, porque eu quero tocar nesse assunto. E eu passei por isso, apesar de ter 46 anos, eu fui pouco frustrada na minha infância. Foi, né? Fui muito mimada, e isso me acarretou muitos problemas. E por isso que eu falo, eu não passaria isso pra frente. Sim. Esse tipo de comportamento de dar tudo que a criança quer. Aquela coisa da facilidade gera fragilidade. E uma bolha. Uma bolha que não existe, ela é lúdica, né? E quando estourar a bolha, o mundo não é a bolha de dentro de casa, né? Então a gente vai falar sobre isso. Boa noite pro pessoal que nos acompanha, que está aqui com a gente. Para os 13 mil inscritos, um pouco mais, né? Que isso, mas todo mundo que tá aqui sempre fiel aqui com a gente, que tá aqui no chat. Boa noite para todo mundo e obrigada também pelos estúdios Quarta Cena que nos recebe desde o primeiro episódio e a gente já tá o quê? Chegando aos 100? Tô lá, já faz quanto tempo que a gente tá junto? Não, então, acho que mais de um ano e meio. Aqui, né? Sim, não, já perguntaram se você era meu marido. Pelo amor de Deus, já perguntaram se você era meu marido. Já? Várias vezes. Nós seríamos um casal legal. Sim. Dois malucos. Dois doidos. Doido com doido, você sabe que doido com doido dá match, né? Dá. Né? Pois é. Podiam fazer um app só de doido. Apesar que já tem por aí, né? Mas assim, só de doido mesmo. Doido declarado, assim, que nem a gente faz. A gente é doido, no bom sentido, mas maluco beleza, né? Aí pra dar match, porque a pessoa fica escondendo as coisas nas máscaras sociais, aí quando você vai ver, é tipo a gente, a pessoa fica surpresa, entendeu? Aliás, vamos falar sobre isso com a nossa convidada de hoje. Exatamente. Tem conhecimento sobre isso, máscaras. Máscaras. Muito interessante isso. Aliás, né, tem muita gente que cria, ela fala de crenças, inclusive aqui, personagens, né? Sim. Vai crescendo, vai criando personagem para se adaptar, para ser aceito. Vamos falar sobre isso, gente. Tudo isso é saúde mental. Eu amo falar sobre isso. Eu também, eu sou fascinada. Vai ser uma delícia. E os estúdios Quarta Cena, a gente tá junto já há quanto tempo? Nossa, Maria, você tá mais do que eu. 2 anos. Pois é. Você tá há 2 anos? 2 anos. Eu 1 ano e meio, né? Um pouco mais. Feliz de estar aqui com você. Também. Viu?
Feliz. E olha, tem coisas aí boas acontecendo, hein? Novidades. Tô no The One, né? No programa de TV The One. Pois é. Do Paulo Fonseca, Mama Brusqueta. Mama Brusqueta, que é uma fofa, verdade, né? ela é uma querida. Eu falo também. É isso. Bora lá, então? Sim, senhor. Gente, a gente começa falando bastante, que é pra coisa rolar e já criar essa vibração. E a nossa convidada de hoje, ela é terapeuta sistêmica, terapeuta quântica, terapeuta energética, olha só, e master coach. É especialista em desenvolvimento humano, espiritualidade e atua com foco na inteligência emocional. Amo espiritualidade. Bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda. Mestra em reiki. Vou até pedir o reiki pra ela agora. Vamos lá? Tô precisando. Vamos precisar, né? Consteladora do sistêmica familiar. E acredita que o ser humano só pode ser feliz se olhar para dentro de si e eliminar crenças enraizadas em seus corpos. Nossa, que maravilha que ela acredita ali. Nós estamos falando de quem? Patrícia Cotrim. Bem-vinda. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Que honra ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom. Acho que a gente vai ter... Acho não, a gente vai ter muita coisa para conversar. E aí? Eu me sinto honrada, Moreira, de falar. Obrigada. Muito obrigada. A honra é nossa. E vamos lá falar um pouquinho, né? né? De inteligência emocional, Sim. sobre frustração, Sim. sobre o olhar para dentro, né? Porque o mundo hoje está muito agitado. Muito. O mundo hoje está muito acelerado no piloto automático e as pessoas estão se desconectando totalmente da sua essência. As pessoas estão muito no mental, no racional, de que tem que, e esquece de ser. É a coisa do ter e Faz esquece, sentido. né? Então, tudo tem que estar em conexão. Isso tem que estar em conexão. Quando você se permite começar a olhar para dentro, para você resgatar essa sua essência, aí faz sentido, porque o emocional tem que estar ligado com os pensamentos, mas também com o amor do Criador. Porque com a espiritualidade. Então você une os três pilares, vamos dizer assim. Eu trabalho com essa tríade. Eu, você e o universo. E o porquê do universo? Cada um vê de uma forma uma única energia, né? Deus, Jesus, Buda. Independente da sua religião, da sua crença, é o universo. É o criador disso tudo aqui. Então, se você não estiver em conexão com ele, você não consegue materializar nada na sua vida. E aí as pessoas se esqueceram desse amor. E é um amor tão puro, tão simples. E as pessoas buscam o difícil e se desconecta disso tudo. É verdade. Do simples, né? Do simples. As pessoas acham que a solução ou a materialização dos sonhos está no complexo, sendo que não. A criação ou a cocriação, como tem gente que chama de cocriação, porque fala eu estou criando junto com Deus, ou a criação da realidade, quando você entende que você é o próprio Deus, então e tem essa diferença, né? Eu tô lá, entendo que todos somos Deus, cada um é um Deus em manifestação, tudo é átomo, né? Sim. E isso é inegável, independentemente de crença, tudo é matéria e energia, tudo é átomo e tudo que é átomo tem vida, enfim, então as paredes têm vida, tem mesmo. Exatamente. Então tudo que a gente pensa, a gente cria. Então se você está pensando de uma maneira totalmente desconectada da realidade, você vai criar aquilo. Aí você pensa, mas por que minha vida tá tão bagunçada? Por que nada dá certo para mim? Exatamente. E o negócio, Tuala, é o seguinte: as pessoas querem colocar a culpa nos outros ou a responsabilidade nos outros, né? Ai, se Deus quiser. Não, se você não quiser, se você não escolher, Deus não vai fazer nada por você, né? Então, ele já deixou bem claro, né? Nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas próprias escolhas. Sim. E se você faz a sua escolha, ele vai estar sempre ali do seu lado, te abençoando. Só que tem caminhos. E quem tem que escolher é você. Se você deseja ir por esse caminho, e todos eles têm a consequência, né? Se você deseja ir pelo caminho do bem, do amor, da contribuição, vai voltar mais disso para você. Agora, se você
vai por esse caminho que não é tão legal assim, vai voltar as consequências também. A ressonância, né? Eu sempre falo nessa parte quântica de que ninguém faz com a gente o que a gente não permite. Então, muitas pessoas que chegam até mim, meus alunos mesmo, falam assim, nossa, mas o meu projeto não foi para frente porque aquela pessoa colocou olho gordo. Ninguém tem poder de fazer isso com você se você não der a permissão e colocar foco naquilo, a energia naquilo expande para você e aí sim chega até você, porque você permitiu. Você autorizou, né? Sim. Você deu autoridade para aquela pessoa. Mas aí, quando você fala isso, Patrícia, eu fico pensando no seguinte, porque a gente passa por fases, né? Sim. A gente nasce, bebê, criança, pré-adolescência, adolescência. E vamos criando o nosso caráter. A fase gestacional até, você recebe muita informação ali. Isso, sim, exato. Para você, como que foi esse despertar? Teve um momento que aconteceu um start, você falou assim, poxa, é isso que eu quero, é essa visão que eu quero, que você acabou de dizer agora, tão linda, né? Do amor, isso. que a tua lá muito bem colocou, quer dizer, aquilo que eu dou para o universo, eu vou receber. Sim. Não tem como, né? Com certeza. A lei do retorno, da semeadura, ou o que vocês quiserem colocar. Ressoar, né? Ressonância. Sim. É quântica, a coisa vai e volta, não tem como. Quando que aconteceu isso? Teve um momento, você falou assim, nossa, é isso que eu quero? Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, hoje, né, entendendo muito mais, né, dessa parte de espiritualidade, de terapia e tudo mais, hoje eu consigo entender que todos nós nascemos com o nosso dom. Só que quando a gente nasce, nós somos podados pelos nossos próprios pais de algumas coisas. Então a gente acaba não desenvolvendo aquilo que nós viemos para o mundo, né? E eu nasci, eu cresci, né, a minha vida inteira na igreja católica, com algumas crenças. E aí, várias repetições familiares que eu passei. Então, na verdade, eu entendi a duras penas, tá? Hoje, eu desejo passar para as pessoas um caminho mais curto, mais rápido, para a pessoa não ter que sofrer tanto para aprender. Mas, infelizmente, o ser humano gosta de aprender na dor. Pois é. Tem isso, né? Né? Tem isso. Aprende. Mas isso tem um porquê, né? Porque onde é gerada a emoção, onde é gerada a dor, é a mesma região que é gerada o prazer. Então, você grava a dor onde foi gerado o prazer também. Então, você faz essa sinapse, na verdade, né? Sim. Então, por isso que muita gente não consegue sair de relacionamentos abusivos, não consegue sair daquele emprego que tá maltratando tanto a pessoa, não consegue sair, você entende? Sim, e esse trabalho seu, eu penso que é tão importante, porque é isso que a Tuala falou. As pessoas, às vezes, e claro, a gente também, enquanto terapeutas, né? A gente tem casos também assim, mas puxando mais para o teu lado mesmo, para a tua especialidade, essa questão da inteligência emocional. Por que a gente vê muita gente, a Tuala tocou num assunto bem interessante, queria a tua opinião, que muitas pessoas ficam num trabalho horrível, que elas não são felizes, mas elas continuam ali, e às vezes ainda ficam ali, ainda ficam amaldiçoando um lugar onde estão, né? Sim. E não conseguem ir para frente. Sim. Onde você diria que está ali o defeito? Ou o que tem que ser feito? Você já pegou algum caso assim? Com certeza. Já, vários. Não é? Tem várias possibilidades, né? Eu gosto muito de trabalhar, porque todos nós, independente de religião, raça, cor, nós todos passamos pela trajetória da consciência. Então, nós viemos a esse mundo, alma, para se conectar a um corpo material, ok? Certo. Então, você, enquanto alma, quando se conecta com a barriga da sua mãe, você vem um papel em branco, papel sulfite. E quem começa a escrever a sua história? Seu pai e sua mãe. Só que quando você é gestado, você vai comprando os medos, os traumas, as crenças, as inseguranças, tudo do seu pai e da sua mãe. Porque você é 50% de cada um. Só que tem várias situações que a criança passa dentro da barriga da mãe. A mãe foi, né, sofreu um acidente, a mãe foi rejeitada, ou o próprio filho foi rejeitado. N situações pode
tá ouvindo tudo que tá ocorrendo ali fora, né? Tudo. O desejo, se a criança foi gerada com amor ou não, ou o que o pai falou, se for rejeitada, se a mãe sofreu bastante. Sim, ou próprias brigas dos pais, se eles durante não a gestação. Durante a gestação. Isso causa um impacto indo na vida. Tudo registrado na informação do inconsciente da criança. Vai tudo pra gavetinha, né? Tudo pra gavetinha. Vai tudo pra gavetinha. Uhum. Que agora, hoje, na fase adulta, que a gente acessa os gatilhos de lá. 95%, inclusive, 95%. Ou mais, é comandado das nossas ações e emoções são comandadas pelo inconsciente. Exatamente. Ou seja, a gente não sabe o que está que tipo de emoção ou que tipo de conteúdo está nos comandando agora. Pois exatamente. Por isso é importante. Você, Moreira, 9 meses recebendo informações de medo, porque principalmente a primeira gestação, né? O que as pessoas mais temem? O medo do desconhecido. Você, a primeira gestação, será que tá bem? Será que não tá? Nunca tinha no parto pensado vai estar nisso. bom? No parto não vai? Por isso que cada filho carrega na genética uma responsabilidade diferente. Por quê? Como que no é segundo isso? filho, Desculpa. Cada filho carrega uma responsabilidade diferente. Vamos se dizer um destino diferente. Por quê? É que minha mãe teve 12, por isso que eu te perguntei. Eu sou o 11º de 12 filhos. Sim. Olha, então é para você ser um pouco mais desencanado, porque o medo da mãe no segundo filho já é menor, porque ela já sabe o que vai acontecer. No 11º, então... Eu falo assim, pode vir. Vamos pegar 3, tá? Tá. De 12, vamos pegar os 3 primeiros. O primeiro é o medo... O primeiro é o mais responsável, é o mais, assim, tem Nossa, que tem assim, tudo a ver com o que você tá falando, Patrícia. Tô lembrando da minha irmã aqui. O segundo, ele já é um pouco mais desencanado. Responsável até. O terceiro tá nem aí pra paçoca, só vai viajar, vamos curtir a vida, Posso falar uma coisa? A minha mãe teve 3 meninas. Eu, a Thalita e a Tayene. Eu sou a mais velha, tenho 46, a Thalita tem 43 e a Tayene tem 32. De todas elas, eu sou a mais desencanada. A do meio é a mais responsável. E a menor é o avesso. E a menor é a mais séria, é a mais sistemática. Aí tem uma outra visão por baixo disso. Não que a sua mãe saiba, porque normalmente, quando a gente engravida, às vezes a gente engravida e perde, mas a gente nem sabe. Porque está dentro do ciclo. Só que foi um aborto espontâneo. Não, antes de mim, minha mãe teve um aborto de um menino. Então... Ele conta. Eu sou a segunda. Nessa experiência aí, nessa... eu sou a segunda filha, então. Tá? Por isso que você é desse jeito. Eu sou, sim. Tô louca. Eu sou, né? Mas das 3 eu sou a mais... Dentro das constelações familiares, nós olhamos muito para isso. Por quê? Porque isso interfere muito em todas as áreas da vida. A pessoa é como se fosse assim. Não é uma regra, tá? Não é uma regra para todos. Por isso que a gente tem que ver, porque cada situação é uma. Mas esse ser que não pôde vir a essa realidade em matéria, veio em alma, ok? Então, ele pertence. Só que a dor foi tanta da mãe que ela não fala que perdeu um filho. Então, há uma exclusão no sistema. Alguém vai olhar para isso. E muitas vezes é o segundo ou terceiro filho, olha com amor, mas é como se no inconsciente o escrito tá ali. Porque assim, a gente, dentro da visão sistêmica, a gente lê as entrelinhas. A gente vai lá e é como se essa pessoa que hoje está aqui fazendo as coisas, olha com amor e fala assim, meu irmão ou minha irmã não pôde vir, então eu também não posso dar certo. Entendeu? Nossa, que interessante isso. Então a gente precisa fazer um trabalho todo dentro do inconsciente pra... Tá tudo bem, tá tudo certo, é o destino de cada um. E agora você acolhe. E sabe o que é a melhor coisa que você faz? Vai viver feliz pra honrar essa vida que não pôde estar aqui. Maravilhoso, muito bonito isso. Entendeu? Eu queria só manter nisso, tô puxando até um pouquinho até da minha história, vamos dizer assim. Mas é que tem outras famílias assim. Quando você falou, né, da primeira gestação,
a segunda, a terceira, uma família que teve 5, 6 filhos. E que durante essa história dessa família foi uma história conturbada, problemas com digamos aí, o pai alcoólatra e a mãe engravidou e tudo. Isso também tem um peso na vida dessa pessoa? Muito. Né? Porque o que a gente vê hoje, eu já te devolvo até para você, porque eu quero ouvir muito a tua opinião sobre isso. Porque até mesmo lá na clínica a gente pega muito isso, pessoas que são usuárias de drogas, e quando a gente faz essa coisa sistêmica ou da família, e começa a voltar, né, numa anamnese, você vai ver que o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra. Tá repetindo. Repetindo. Neurose de repetição familiar, né? Isso tem tudo a ver? Tudo. É como se fosse assim, o avô... Um exemplo, tá? Porque tem zilhões de possibilidades. Mas um exemplo, o vô era alcoólatra, então a família não aceitava o alcoolismo, é uma exclusão, porque muitas vezes não chamava para festas ou alguns eventos por dar trabalho, porque ou enfim, acabava com a festa. Isso. Então há uma exclusão dentro do sistema e alguém vai olhar para isso. Não necessariamente que é um filho que vai olhar para isso, mas pode ser um neto, um bisneto. Por isso que a constelação sistêmica olha para os antepassados. Nós precisamos, independentemente de como foi a nossa história, nós estamos aqui hoje por causa deles. Os ancestrais. Então nós temos que honrar a vida que veio através deles. Sim. Só que se eu honro essa vida que veio através deles, não aceitando o meu avô como foi o meu pai, você não está honrando. É uma mentira. Isso acaba sendo uma trava para a pessoa evoluir? Em todas as áreas. Tem não sei se eu posso citar exemplos sem citar nomes, tá? Pode. Tem um exemplo de uma cliente minha que mora em Portugal. Ela morava aqui no Brasil. E ela aqui, até era aqui de São Paulo. Ela aqui era sempre CEO de empresa. Entrava nas empresas, subia muito rápido. Era assim, sabe? Chegou lá em Portugal. E aí, uma pergunta que é frequente. Mas quando aciona o gatilho? Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Entendeu? Aí, ela dava super bem aqui, só que, olha só que detalhe, ela ganhava muito bem, não conseguia juntar dinheiro. E aí já tem as visões de pai, de mãe, cada um significa algo dentro do nosso sistema, tá? Pai. Se você exclui o seu pai, não é se dar bem hoje, tá? Eu me dou super bem com meu pai e com a minha mãe e trabalho há 7 anos as minhas questões com meu pai e com a minha mãe. Tá? Então todo mundo, Freud adora, né? Todo mundo precisa olhar para as questões de pai e mãe. Concordo. O pai significa quem leva para a vida. Se a gente for analisar lá profundamente, é o espermatozoide que vai no óvulo. Sim. Então é o pai que leva para a vida. E significa o dinheiro. A mãe significa prosperidade e abundância, quem nutre os relacionamentos. Cara, que louco. Então, eu não tô bem no meu relacionamento. Vamos olhar para a questão da mãe. Não estou bem na minha parte financeira. Vamos olhar para a questão pai. Então, muitos empresários que me procuram falam: nossa, eu tô com a minha empresa, tá falindo. Eu falei assim: vamos olhar para sua questão. Não, que tem a ver? Eu falei assim: você se dá bem com seu pai? Não, faz 3 anos que eu não falo com ele. Eu falei: então tá bom. São escolhas, vamos olhar? E aí, quando, né, se permite olhar, vê que faz sentido. E aí, voltando nesse exemplo, né, que tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui, essa moça, então, foi para Portugal. E aí, lá, né, até arrumar a documentação, tudo, ela começou em uma outra empresa. Ela começou em uma outra empresa e o negócio não ia. O negócio não ia. E aí ela: Patrícia, eu preciso de passar em terapia, tal. Nós fizemos até um processo do coaching, né? Porque dentro do meu processo eu trabalho todas as questões. E aí nós fomos olhar dentro da visão sistêmica o que tinha acontecido, né? Então eu coloquei a situação, eu coloquei o que ela estava passando lá. E aí nós chegamos
até um aborto que ela fez praticado. Entendi. Quando nós olhamos para o aborto, que doeu demais da conta, por isso que ela não falava, então era uma exclusão. Super, né? Ela aceitou. Uma semana depois ela me liga. Fui promovida. Soltou em todas as áreas. Ah, sim. Por isso que é importante a questão do que você trabalha, que é olhar para dentro, né? É olhar do pra autoconhecimento, de se perdoar, o perdão também, né? Moreira, a gente não consegue pular etapas. Uhum. Tem pessoas que querem já ir pro final. Pode dar certo até um certo ponto, mas não vai pra frente. Desculpa, eu ia perguntar, como que seria esse até o final? É como se fosse assim, eu tô escondendo o que eu sinto. Eu tô escondendo o que eu sinto. Então eu vou lá, eu começo a me relacionar, aí eu vou cobrar do outro, porque me falta um monte de coisa aqui, né? Eu vou cobrar do outro, aí eu entro na empresa, aí chega a questão das frustrações que você me perguntou. Aí eu entro numa empresa, a empresa é maravilhosa, a empresa me paga bem, mas eu tô triste aqui. Nada dá certo, parece que eu não tô gostando, eu tô frustrado. O que que tem? Mas espera aí. Eu tô com um relacionamento, eu tô com uma empresa ou um trabalho que eu tô, né, ganhando bem e tô triste. Pulou etapa. Tá faltando alguma coisa, mas não quer mexer dentro. O que que tá faltando? Porque mexer dói, né? Porque mexer dói. Mexer dói. É desconfortável o processo demais. Mas como seria mexer e doer pra não doer nunca mais? Na verdade, você tem que abrir o curativo para deixar cicatrizar. Então, mas isso vai causar um desconforto. Sim. E o desconforto, ele é necessário para... Eu não gosto da palavra cura, mas da ressignificação do evento. Evoluir, né? Evoluir, porque não existe cura. Curou, fechou, não é isso. Toda feridinha causa uma cicatriz, né? Sim. Então, assim, então vamos falar que a ferida emocional, ela vai deixar uma marca. Sim. Mas você volta ali como se fosse uma espécie de máquina do tempo e ressignifica aquele evento traumático. Sim. Né? Você dá um novo significado, você lança um novo olhar sobre aquilo. E aquilo passa a fazer sentido, mas não de uma maneira ruim. Aí você segue adiante. Exatamente. Né? É aquela coisa, né, Tuala? Você não consegue apagar o seu passado. Claro que não. Só que você consegue voltar lá e dar um novo olhar para aquilo. Exato. Aí você consegue o amor no coração e aí você consegue olhar para o outro. Mas sem olhar para o eu, não existe o você em conexão com o universo. Sim. E quando você fala isso, eu penso muito na coisa do... Quando a pessoa fala que ama o outro, mas não tem respeito por si e não se ama. Não dá pra gente falar que eu amo o outro, respeito o outro, se eu não me amo, se eu não me respeito. Não. E o autoconhecimento é extremamente importante, né? Você trabalha essa questão também do autoconhecimento, de olhar pra si, de fazer... Porque uma coisa que eu, nesses 22 anos que eu trabalho com dependência química, que eu vejo sempre é que as pessoas que chegaram no mais baixo nível de uso de drogas, é porque tem sempre isso que você falou, de olhar para trás e parar de responsabilizar, culpabilizar o pai, a mãe, o avô, e tomar para si a responsabilidade. Aliás, Freud tem uma pergunta, né, entre vários pensamentos dele, o quanto de responsabilidade você tem sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. Né? Quando você fala de... Porque me chama muita atenção essa coisa da constelação, né? Essa coisa da família. Porque eu falei que eu estou trazendo um pouco para a minha história e vale a pena. Porque mas é bom se usar como exemplo. 12 irmãos. E quando você falou aí, fez super sentido e eu vou insistir nisso. Porque no meio desses 12 irmãos, e hoje nós somos só 7 vivos, duas quando eu era pequeno, 2 eu vi minha mãe perder. E eu lembro das 2, como foi. Elas nasceram e morreram, E isso me trouxe muitas dificuldades. Sim. E até hoje a gente fala sobre isso. Eu não tenho mais meu pai e minha mãe, já desencarnaram, não estão mais aqui. Mas isso, para a nossa família, quando nós nos falamos, nos encontramos, a gente de vez em quando a gente fala sobre isso.
E hoje, em poucos minutos a gente conversando aqui, como fez sentido isso que você falou? Sim. Deu o seu 11º, porque meu pai era alcoólatra e eu vi muitas brigas e eu trouxe isso para minha vida. Eu sofri muito com isso. E demorou um processo, como você falou dos 7 anos, né, com o teu pai, com a tua mãe, foi muito tempo que eu demorei para me desvencilhar disso e liberar. Acho que o importante é isso que a Patrícia está trazendo, esse insight para mim hoje, nessa noite. Para eu liberar o perdão pro meu pai. Sim, de que ele não optou ser um alcoólatra, né? E de que minha mãe, de alguma maneira, ela deixou ou permitiu isso porque ela não tinha forças, né? E quando acontece isso, quando alguém te procura nesse sentido, o perdão é importante de liberar? É difícil, porque não é fácil também quando você fala do antepassado, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito: fé sem perdão não funciona. Fé? Fé sem perdão não funciona. Então, as pessoas falam... Eu tenho fé. Põe aí, posta vai aí. lá, faz oração, de dia, de tarde, de noite. Eu tenho fé, não sei o quê. Guarda uma mágoa tremenda no coração. E tá fazendo mal pra quem? Pra si próprio. Pra si próprio. Fé sempre. Às vezes a pessoa que você tá magoado nem sabe que você tá magoado com ela. Putz, mas é verdade. E você tá se autodestruindo. É aquela coisa do tá tomando veneno achando que o outro vai morrer. Exatamente. Né? Você tá se autodestruindo. Como eu sou ariana, eu já falo logo pra pessoa rapidamente que eu estou magoada. Mas tem pessoas que não conseguem. Eu tenho zero filtro. Mas não, eu nem acho que é zero filtro. Acho que é assertividade mesmo. Essa coisa. Eu olho pra pessoa e falo assim: olha, eu tô puta com você, cara. Desculpa a palavra. Eu falei. Eu falo, você tá. Desopilei o fígado. Então. Mas e aí, quando a pessoa não consegue? Mas as pessoas, quando consegue, mas presta atenção também. Por isso que, pensamento tem que estar em conexão com a emoção. Pra realmente materializar na sua vida. Se você fala, eu tô magoada com você, mas você guarda no coração, não resolveu. Ah, não, mas eu resolvo. Depois eu esqueço a pessoa. Eu nem lembro mais. Aí, maravilha. Não esqueço. Eu fico amiga da pessoa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque... Aí tudo bem. Aí fica leve pra você, tá tudo certo. É tranquilo. As pessoas, muita gente fala assim: mas você é trouxa depois de tudo que a pessoa fez com você. Você ainda quer ser amiga da pessoa, você defende. Mas já foi, todo mundo tá errando, eu erro também. Sim. Então, assim, pra mim tá tudo bem. Já xinguei tudo que eu tinha que xingar, já falei tudo que eu tinha pra falar. Sim. Pra mim, eu já resolvi. Aí o pessoal fala: mas você perdoa, você abraçaria essa pessoa? Sim. Mas você sabe que... Eu entendi o que você falou. Eu percebi que você tem um conhecimento bíblico aí, né? Você falou de Jesus e tudo, do amor, do perdão e tal. E eu aprendi, enquanto cristão, que eu tenho que perdoar. Aliás, a Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 ao dia o meu irmão. Né? Mas também ela não diz que eu tenho que conviver com essa pessoa. Não. Nesse sentido, qual que é a tua opinião? Quer dizer, a pessoa me magoou, eu liberei o perdão, tá tudo certo, foi verdadeiro, foi real, mas eu não tenho que conviver com você. Com certeza. Porque a Tolá tem uma frase que é muito legal. Eu demito algumas pessoas, eu aprendi a demitir algumas pessoas. Demitir da vida. Na sua visão, isso é positivo, negativo? Como que isso tem que ser feito? Super positivo. Como que você vai conviver com uma pessoa tóxica que ainda continua te fazendo mal? Ok, eu perdoei, deixa aí. A pessoa tá no processo dela, deixa ela no processo dela. Exatamente. Ela não precisa fazer parte. Não precisa fazer parte. Mas vamos supor que essa pessoa precisa da tua ajuda, uma ajuda específica. Vou trazer uma outra questão aqui. Eu te falo daqui a pouco. Uma outra questão. Por favor. Dentro de toda essa visão sistêmica. Atendi uma paciente que 3 filhas abusadas pelo pai. Uau, meu Deus. As 3. As 3 se tratam até hoje. Meu Deus do céu. Aí, as 3 conseguiram ter filhos. O pai, vivo, ela tem a confiança de deixar os netos com o avô? Nunca. Claro que não. Jamais. E nem vontade de conviver. Só que justo. o processo delas de perdoar, e não foi tão fácil. Imagino. Né? E cada um tem um processo. Liberou elas para várias
coisas. Mas essa é a parte da constelação familiar sistêmica que o pessoal pega muito no pé, né? Você deve ter, não sei se é o caso, você deve receber críticas sobre isso. Muita. Né? Tipo, você tem que perdoar seu estuprador, você tem que reviver o aborto, você tem que fazer a pessoa passar. Não sei se você já participou de alguma sessão de constelação? Já participou? Então, aí as pessoas criticam muito isso mesmo, esse sentido de criticar. Falam assim, mas peraí, então eu tenho que perdoar meu estuprador, eu tenho que perdoar meu abusador, eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que conviver com aquela pessoa, eu tenho que, sabe, com a minha mãe narcisista, meu chefe narcisista. Então, a constelação ela é bastante criticada e não existe crítica construtiva, crítica é crítica, né? A constelação é muito criticada por conta desse trabalho que se faz em cima do perdão, né? Dentro dessas problemáticas mais densas, vamos dizer assim. Sim. Né? Nada nessa vida acontece por acaso. Sim. Nada. Absolutamente nada. Se cair a xícara, não foi por acaso. Sim. Tudo tem. É que uma pessoa estuprada vai falar assim, mas eu não pedi por isso. Você entende? A pessoa vai falar. Mas, quanticamente, a pessoa estava vibrando alguma coisa que atraiu isso para a vida dela. Mesmo que for uma criança? Mesmo que for uma criança. Porque tem a ver com... Aí a gente pode levar para a questão da gestação? Se é uma criança? Além disso, aí tem muitas pessoas que não acreditam, mas tem coisas de vida passada. Tá. Tá? Que ela tem que passar por isso, né? Tem. Cara, isso é muito pesado, né? Porque quando a gente fala de criança, e é claro, eu tenho certeza que você conhece, eu também conheço, a Torá também já atendi. Não, eu passei por isso, né? Crianças e até adultos quando chegam na clínica também, que quando a gente vai conversar, porque a gente percebe na pessoa que tem alguma coisa, né, claro. Patrícia? A gente certeza. vê isso, né? Tem alguma coisa ali. E aí, quando a gente começa a fazer esse... Eu não me importo com essa fala, mas tem muita gente que vai ficar muito ofendida. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são extremamente contra, que são totalmente contra a constelação familiar. Sim. E, por outro lado, eu tenho psicólogas, terapeutas, amigas minhas que trabalham com constelação, até a Rosana, um beijo, Rosana, escreveu um livro, é coautora de um livro falando sobre isso. E ela trabalha com isso e é maravilhoso. Mas é aquilo. Não dá para agradar todo mundo, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Mas não é agradar, não é assim, é uma ferramenta, não é que é para agradar todo mundo, nada agrada a todo mundo. A questão é, se serve para a pessoa tem que sentir a vontade. Exatamente. É isso. Que é uma ferramenta, né? Eu vejo, Moreira, a questão seguinte, todas as terapias são boas. Todas as terapias se complementam. Legal. Qual que você se identifica mais? Concordo. Você entendeu? Eu amo o que eu faço. Isso é importante. As pessoas que vão se conectar comigo à procura do que eu faço, porque ela está preparada a receber o que eu faço. O que você faz, sim. Entendeu? Sim. Agora, aquelas que criticam, pode criticar o que for, não está preparada ainda para receber, entendeu? Às vezes, e aí é o X da questão. Muitos profissionais, né? Colegas nossos, terapeutas, se invalidam por críticas de pessoas que falam que constelação é isso, barra de axis é isso, coach eu fiz barra de axis, eu gostei. Eu sou facilitadora também. Eu gostei bastante, me ajudou muito a barra de axis. Agora eu vou ser muito sincera, sem filtro como eu sou. A constelação pra mim já não serve. Entendeu? Você se identificou mais com a barra de axis. Por quê? Entendeu? Não sei por quê. Mas eu tenho respeito por quem facilita e por quem pratica e por quem recebe. Por quê? Porque aquilo faz sentido para a pessoa e não tem que fazer sentido para mim. Tô lá. Tem que fazer sentido para a pessoa. Agora a barra de axis faz sentido para mim, não faz sentido para muita gente. E você, aí eu vou falar uma coisa verdadeira mesmo, que você acabou de falar. Tem pessoas que é mais mental e tem pessoas que é mais racional. Eu sou racional. Entendeu? Barras de axis, para quem é racional, é maravilhoso. Aí, ó, você tá vendo? A constelação precisa ser pessoas de personalidades emocional. Pra gente conseguir alcançar o objetivo da
ressignificação. Eu participei e não me acessa. Por quê? A hipnose não me acessa. Porque você é muito racional. Exatamente. Sou muito questionadora, muito racional. Isso. E sou muito... Ótimo você ter trazido essa questão. É exatamente isso. Sim, porque isso é uma dúvida das pessoas que falam assim... Eu já peguei também. Pessoas assim... Ai, meu Deus, mas pra mim não funcionou. Não é que não funcionou, você não conseguiu se conectar porque você é muito racional. Então, qual que nós podemos trabalhar nesse lugar? Exato. Entendeu? Então, não é assim. Assim, não serve pra mim, mas serve por Moreira, por exemplo. Serve por Moreira. Ótimo que tem uma ferramenta que existe por Moreira, né? Acessar as coisas que ele precisa acessar para chegar no de tudo isso é o respeito. É o respeito, é o respeito por tudo. Por tudo. Sim. Né? E como é que essa questão da terapia energética, como é que trabalha isso? Como é que é essa coisa energética? Porque tem a ver com o que a gente fala. E aí eu jogo para você. A terapia energética é uma terapia de limpezas de energia. Né? Então, vamos supor, você vai em um evento onde tem milhares de pessoas e você traz muita coisa de lá. Tá. Aí, às vezes, você fica uma semana daquele jeito, mal, você não sabe nem o que está acontecendo com você. É porque tem muita energia com você. Tanto, né? Você fala espiritual. Sim, espiritual. Tá? Então, a gente tem alguns processos que eu entro e que eu posso liberar essas energias. E tem pessoas que são mais suscetíveis e outras que são menos, né? Sim. Tem isso também. Tem. Tem umas questionadoras como eu, por exemplo. Eu fiz os cursos do Anthony Robbins, fui para os Estados Unidos fazer. Eu fiquei muito brava. Por quê? Porque, primeiro que qualquer coisa que a pessoa tá falando pra mim, eu fico pensando, essa pessoa tá tentando me manipular, tá tentando acessar lugares que eu não quero que ela acesse. Então. Então, por exemplo, coloca um ambiente mais gelado. Por quê? Você fica mais vulnerável, um ambiente mais gelado, você começa a... É porque você é muito racional. Eu sou extremamente racional, exatamente. Então, eu falo assim, essa música é pra me induzir a tal coisa, eu não vou cair nisso. Essa música é pra induzir a tal coisa, eu não vou cair nisso. Então, assim, são coisas assim, como eu já vou estudando, até eu consagro a ayahuasca, né? Até quando eu consagro a ayahuasca, eu estou questionando. É um DMT, está funcionando no sistema tal, desligou meu sistema nervoso central, eu estou vendo isso, mas isso não é real. Eu estou enjoado, mas eu não estou, na verdade, isso aqui é um psicotrópico heterogêneo. Aí eu fico questionando. Então, as experiências que eu tenho dentro da ayahuasca, elas são bem diferentes das experiências das pessoas que realmente se entregam para a ayahuasca. Por quê? Elas não brigam com a ferramenta. Eu brigo. Mas isso é leve para você? Depois, como que você fica? Maravilhosa. Então tá bom. Entendeu? Acho interessante isso que você falou. Eu fico brigando com as terapias. Se você chegar no final do processo e você se sentir leve, tá tudo certo. Né? Tá tudo bem você questionar. Talvez você seja briguenta, entendeu? Moreira, porque, na verdade, a sociedade, vamos se dizer assim, quer colocar regras do que é certo e o que é errado. Mas o que é certo para mim, às vezes não é para você. É subjetivo. E não é para você. Então, cada um tem a sua verdade. Claro. Por isso, o motivo de você se conectar com a sua essência. O que é verdade pra você. Entendeu? Então, vamos supor. Eu não tenho tatuagem. Você tem. Então, eu sou certa, você é errado. Entendi. Entendeu? Não tem lógica isso. Então, você gosta. Às vezes, não chegou o meu momento. Mas quando chegar, eu vou fazer uma também. Então, não tem essa questão de tá certo e tá errado. Eu sempre pergunto... Tá tudo bem pra você? Tá, tô ótima. Ótimo. Então, pronto. Toca em frente. Sim. Então, às vezes, vai vir uma outra pessoa que vai falar assim, não. Aí eu controlei. Nossa, mas eu fiquei mal. Nossa, começou a doer meu corpo. Nossa, a minha vida começou a... Então, vamos olhar pra algumas questões. A minha deslanchou depois da ayahuasca. Entendeu? Não tô fazendo apologia, gente, não é isso. Falou pra mim. Falou assim, você faz uma propaganda da ayahuasca assim porque você gosta. Mas a questão é porque foi muito benéfico pra mim, entendeu? É claro, mas assim, a gente faz propaganda do que funciona pra gente. A gente já falou sobre isso. Sim, o Moreira... Eu nunca faria. Por quê? Porque eu tenho medo
de não estar no controle do meu corpo e dos meus pensamentos. Não vai estar mesmo, ele vai realmente te Pra tirar. mim, isso, então, essa verdade... Mas ela consegue estar. Pra ela questiona. Agora, pra mim, não. Pra mim, seria terrível, né? Mas agora, olhar pra mim, pra dentro de mim, isso eu faço. E faço sem problema nenhum. E me autocritico o tempo todo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Porque, assim, você tem tantas especializações, né? Terapeuta sistêmica, quântica, energética, Master Coach, desenvolvimento humano e a questão da espiritualidade. Eu queria um pouquinho falar disso. Podemos? Claro. Como é que como que você definiria espiritualidade de religiosidade? Porque é totalmente diferente, né? Totalmente. Quando você fala de espiritualidade, que você trabalha, né, com empresários, com pessoas que precisam se desconectar de coisas lá do passado e tal, onde que entra a questão da espiritualidade, Patrícia? Como é que você trabalha? A espiritualidade realmente não é religião. Religião, cada um tem a sua crença. Porém, a espiritualidade é como você se conecta com o seu Deus. Tá. Porque você não tá aqui à toa. Tem uma força maior que rege você. A questão da espiritualidade é como você se conecta com a fonte. Você é a própria fonte. Isso, eu ia dizer isso. Entende? Só que como você está usando essa fonte aqui. Tá. Levando contribuição para as pessoas, fazendo bem, levando amor, se auto-perdoando, sendo grato pelas coisas, que só isso expande. Se você estiver levando medo, insegurança, ódio, você está numa vibração totalmente baixa. Pra baixo. Você só vai atrair coisa bem interessante. O medo e a vergonha são as piores vibrações que existem. São os mais baixos, né? Shame, eles falam, é verdade. Tá? Então, nossa, eu morro de medo de ir lá. Tá vibrando baixo. Aí a xícara quebra, o carro bate. Eu no avião. Tudo acontece. As pernas batendo no avião. Medo e vergonha. Vergonha não tenho, agora medo de avião eu tenho. Você é totalmente sem vergonha. Eu sou totalmente sem vergonha mesmo. Mas você sabe eu tô fazendo uma sessão com ela aqui, né? Já percebi. Sim. Porque eu era extremamente tímido. Extremamente tímido. Assim, de entrar num processo de sudorese se a professora me pedisse para ir apagar a lousa, por exemplo. Pra você ter uma ideia. Sim. Nossa, mas era nesse nível. Era nesse nível que eu vibrava. E você falando isso agora, eu tô pensando aqui. E tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Demais. Eu tenho um primo que ele tem dor de barriga, assim, pra perguntar o preço de uma roupa. Ele fala, pergunta o preço daquela calça pra mim, por favor. Ele tem diarreia. Patrícia é ali. Diarreia. E a maior elevação de vibração que tem é o amor. Mas é o amor verdadeiro. É o amor conectado com a fonte, com a sua espiritualidade. Tá. Quando você começa a vibrar na coragem, na alegria, só em coisas positivas, você tá aumentando a sua vibração. E aí chega mais disso para você. E você falando aí de vibrar no poder superior, como cada um compreende. Sim. Desse Deus, na compreensão de cada um. Exatamente. Entendi. Tá? Entendi. Teve um outro caso, eu gosto muito de... Porque as pessoas se conectam, né? A menina teve um gatilho. Ela foi convidada para palestrar numa multinacional. O CEO pediu para ela. Ela era, assim, expert no que ela ia falar da palestra. Ela me ligou desesperada. Não tô conseguindo, tá... crise de ansiedade, mas eu não posso recusar o convite, o que que eu faço? Tá bom, vamos lá, vamos olhar para isso. Na infância dela, na escola, ela tinha uma professora, por isso que crenças não são só as dos pais, a da família, da sociedade, da escola, da relação de amigos, que você tem que para se encaixar na caixinha tal, né? A professora pegava ela para expor ela mesmo, sabe? Para ela apresentar, tal. E ela humilhava por algum motivo, não sei o qual, dessa professora. E ela chegava a vomitar
nessas apresentações. Meu Deus. Na frente de todos os amiguinhos. De maneira sensação horrível, apresentação. E aí, humilhação. nesse ponto que nós fomos, né, dentro do processo, ela pegou e falou dessa questão. E aí a gente voltou na programação neurolinguística falou, lá. É aqui que tá o problema. Aí eu falei assim, não é agora, você sabe. Você tem total capacidade para ir lá e fazer o negócio. Sim. Então, vamos olhar para isso, tá? Fomos lá na programação, fizemos o que tinha que ser feito. E aí, era uma semana, né, de intervalo. Ela foi, ela apresentou lindamente. Hoje ela grava, ela põe nas redes sociais e tudo mais. Programou. Olha só aonde que chega. Tem que voltar mesmo. Tem que voltar. A máquina do tempo existe. Não adianta. Não adianta. Ó, gente, tá muito. Ó, tá uma delícia a conversa. Ainda tem mais. Eu quero trazer um assunto sobre essa geração. A gente falava nos bastidores aqui com a Patrícia, eu tô lá, sobre essa questão dessa nova geração e tal. E a gente quer falar um pouco sobre isso, que é muita facilidade, tem acesso a tantas coisas, mas quando fala entre cidadão e ser humano e tal, e eu quero falar um pouquinho que eu quero a opinião da Patrícia, nós queremos. Enquanto ela toma uma aguinha e dá uma descansada, eu quero falar do nossa parceira, a Santé Farma. Santé Farma, na Santé Farma, sua saúde é prioridade. Eles estão já há 15 anos oferecendo o que há de melhor na qualidade de vida e bem-estar, com atendimento que olha o cliente de forma integral. É uma farmácia de manipulação que fica em Itapecerica da Serra, Patrícia, super legal. Eles trabalham com manipulação de fórmulas personalizadas, além de dermocosméticos, florais de bar, fitoterapia, aromaterapia e vários suplementos alimentares. Inclusive, eu sugiro que vocês, o pessoal daí da região de Itapecerica, Embu das Artes, Taboão da Serra, Zona Sul, Embu Guaçu, pessoal aí dessa região, se você precisa se foi ao médico, o médico te passou ali uma medicação que tem que ser manipulada, Santé Farma, tá em Itapecerica da Serra, eles estão na rua Vitor Manzini, número 149, no centro de Itapecerica da Serra, na rua do antigo Cine Teatro Municipal. E ó, detalhe, eles entregam em todo o Brasil. Moreira, como é que eu faço então? Entra lá, o WhatsApp deles é 11 4775 1999. 11 4775 1999. Santé Farma. Olha que uma dose de carinho para você. @santé.farma. É minha cunhada, inclusive, maravilhosa. Eu tô usando o desodorante dela, que é o desodorante. Vegano? Sim. Eles me corrigiram, falaram que não era vegano, mas depois eu pensei, bem, as abelhas não comem carne. Então é vegano. É verdade, mas eu vi que você colocou lá. Mas por quê? Eu também coloquei por quê? Porque me corrigiram, falaram, se é feito de cera de abelha, não é vegano. Não é vegano. É vegano. Mas porque a abelha não come carne. Exato. E é a cera, né? Então, assim, a Santé Farma... É vegano. A Santé Farma, você pode ir lá, faz o teu remédio, a tua medicação manipulada, pega, leva na vigilância sanitária, pede para isolar se tá tudo certinho, de acordo com a E ela é uma receita. querida, ela é uma fofa, nossa, ela é. E ela que manda em tudo lá. Tem uma energia, por isso que eu falo, que a gente tá falando a questão da energia, tudo que ela manipula, eu falo, tudo é alquimia é coisa séria, gente. Alquimia é coisa séria. Por exemplo, você tá cozinhando com raiva, as pessoas que vão comer daquele alimento que você colocou energia de raiva, de ódio, elas vão provavelmente passar mal. Exatamente. Por isso que tudo é alquimia. Por isso que na Santé Farma você vai receber isso que eu ia falar isso com carinho. Sobre manipulação. Né? São questões de manipulação ali que você vai colocar no seu corpo, mesmo que seja tópico, mas tem energia. Aliás, tá na hora de mandar mais alguma coisa de presente pra gente. Santé Farma, Itapecerica da Serra, pessoal da região. Vitor Manzini, 149. Vamos lá fazer uma visita, conhecer o pessoal lá. Como a tua lá falou, eles fazem com carinho. É uma dose de carinho pra verdade. Com respeito. E é verdade mesmo. Não é? É verdade. De verdade. É verdade porque ela é uma querida. Porque a gente leva muito a sério isso aqui. Por isso que eu quero voltar. Eu não trabalho com gente mentirosa, Olha né? Só, não é? Não é? A gente sabe disso. Gatilho. A gente não trabalha com gente mentirosa. Quando fala de gatilho, Patrícia, vamos lá então. Eu queria te fazer essa pergunta. Como é que é essa coisa de gatilho, falando dessa nova geração? Eu queria muito falar disso, porque eu falei antes, eu queria trazer, a gente conversou um pouco antes. Que eu vi um post no Instagram de uma garota falando o seguinte: somos a geração que temos acesso a tudo, somos a geração
que podemos tudo, temos acesso a drogas, temos acesso à informação, mas somos a geração mais depressiva, a geração mais suicida em todos os tempos no mundo. Por quê? Na tua visão hoje, quando você fala, né, de toda essa sua experiência vasta, por que a gente está com uma geração tão frágil emocionalmente? Na sua visão, por que a gente chegou... E eu coloco até pessoas da minha família, sobrinhos, e realmente é uma coisa horrível, né? Sim. Eu posso falar por mim. Uhum. Eu tenho 2 filhos, o Pedro Henrique e a Maria Fernanda. Maria Fernanda, que lindo nome. E hoje eu trabalho muito mais com questões com o Pedro do que com a Maria, porque na gestação e desenvolvimento do Pedro Henrique, eu ainda não tinha o conhecimento. Ele é o primeiro. É o primeiro que eu tenho hoje. Okay. E aí ele tem quantos anos? Tudo... 13. E aí envolve tudo que a gente já falou aqui, né? Sim. Do primeiro filho, né? Do medo, né? Do desconhecido e tudo mais. E hoje eu vejo as crianças, na verdade, são simplesmente o reflexo dos próprios pais. Então, os pais, na infância, não tiveram e agora quer dar tudo. Querem suprir daquilo que faltou para eles. Exato. Mas eu vou te falar uma coisa. Minha mãe cresceu muito bem. Minha mãe teve tudo. Foi extremamente mimada. Mas você também foi mimada. Não, eu ia falar isso. E ela fez exatamente a mesma coisa comigo. Sim. Então, assim, ela não me supriu do que faltou. Ela me supriu do que ela teve. Sim, também. Ela tem repetiu. Essas questões. Exato. Isso que eu ia falar. Ela repetiu. Então ela nunca me frustrou. Nunca fui frustrada quando era criança. Eu tinha tudo que eu queria e na hora que eu queria. Eu vou contar uma coisa. Eu lembro que na época do Play Center, uma vez, o Play Center fechava. Eu sou antiga. Com idade é honra. Mas fechava às 8 o Play Center na época. E tinha inaugurado um brinquedo lá chamado Eva. Que você entrava dentro da boneca, né? Lembro. Você lembra da Eva? Claro. E aí eu vi aquilo na TV, fiquei louca. Eu falei, eu quero entrar dentro da Eva, quero entrar dentro da Eva. E aí eu lembro que era assim, como se fosse hoje umas 6h30 da noite. E eu dei um escândalo, porque eu tinha visto a propaganda. E a minha mãe era tinha muito dinheiro. E aí a minha mãe mandou o motorista e a babá me levarem, que umas 6h30 para eu chegar, faltando uma meia hora para fechar o Play Center, só para eu entrar dentro da Eva. Só que eu consegui. Entrei dentro da Eva, aí fiquei fascinada, porque lá dentro tinha um bebê mexendo, né? Fiquei fascinada. Aí fui num negócio de Nescau, de pula-pula, que era tipo esses brinquedos infláveis eram um Nescau, e fui no carrossel. E aí o Laerte, que era o nosso motorista, falou assim, agora já deu, agora vamos embora. Já tava fechando o parque. Mas assim, hoje eu acho isso inconcebível. Eu fiquei muito feliz como criança, eu me lembro da felicidade, consigo acessar essa felicidade, eu lembro de detalhes, até da roupinha que eu tava. Mas pensa para uma mãe fazer uma coisa dessa. Sim. Se fosse minha irmã pedindo, minha irmã já existia, a Thalita, ia falar que não. Mas tô lá sim. Pra mim, ela fazia tudo e pra minha irmã ela não fazia nada. Tem várias questões nesse sentido. E minha irmã tá sempre doente. Entendi. E mora perto, assim, minha mãe mora em cima do prédio e ela embaixo. Ela não consegue se desvincular da minha mãe. Ela ainda precisa dessa mãe. Ela tá buscando essa mãe ainda. Ela tá pedindo pra ser vista. Exatamente. O tempo todo. Ela comprou um apartamento embaixo da minha mãe. Embaixo, literalmente. Como é que pode, né? Então, assim... Tem várias questões nesse sentido. Muitas vezes os pais não se sentem presentes na questão do afeto. Então, em questão material. Eu falo isso porque antes de vir para esse mundo da terapia, do autoconhecimento e desenvolvimento, eu viajava muito no meu trabalho. Você trabalhava em empresas? Em indústria farmacêutica. Eu fiquei 13 anos. E eu viajava muito e eu já tinha o Pedro, né?
Depois, quase saindo, eu tive ele. E eu deixava ele uma semana, porque eu precisava ficar fora. Já. Então, inconscientemente, a minha falta dessa uma semana, eu sempre tinha, aonde eu estivesse, que trazer alguma coisa. Não precisava ser a coisa, mas alguma coisinha eu tinha que trazer. Levar e dar de presente. Hoje, eu vejo que não é a necessidade. Eles não estão focados nisso. Você pode ficar uma semana porque você tem realmente que trabalhar e tudo mais. Mas se você chegar e você ser presente na vida da criança, é essa que é a diferença. Que vai criar um adulto mais forte, mais determinado, mais corajoso. Entendeu? Não adianta. Tem pais que trabalham a semana inteira, mas chegam em casa, ainda fica no celular, fica no notebook, fica no... Ai, não, mas olha, ele fica... Ou pais agora, né, depois de tudo isso, que trabalham em home office, que tá lá a semana inteira, mas não tá. Sim. Entendeu? Só tá de corpo presente. Exatamente. Então, quer dizer, não tá, antes estivesse viajando. E aí, inconscientemente, a culpa que os pais carregam, eles dão em outra forma. Aí vem muito fácil, né? E aí vai criar crianças despreparadas, vamos se dizer assim. Sim. Né? Aí não vai saber se frustrar na escola, não vai saber resolver as coisas na rua. E aí desencadeia um monte de outras coisas. Porque quando você fala dessa questão de inteligência emocional, né? Dessa questão de ter uma maturidade, é claro, não dá pra gente exigir de uma pessoa de 30 anos, de 40 anos, exigir de uma criança de 13, de 14, de 15 anos. Sim. Mas eu sempre, claro, eu vou pegar o parâmetro da minha vida, né? Teve um caso agora, semana passada, horrível, numa escola na Vila Sônia, de uma garota de 13 anos, que assassinou a professora. E quando foi se investigar é porque ele sofria bullying. E ele avisou, né? Ele foi avisando, ele avisou, só que ninguém levou a sério. Mas eu tenho 55 anos, eu nasci em 1967. Eu passei pela época do militarismo, né? Que teve no Brasil. Mas isso é ruim, não, é porque tem gente que fala que nunca teve, né? Nunca teve? Claro que teve, eram generais que eram presidentes. Mas tem gente que fala que não, isso que eu costumo dizer. Né? E na minha época, tinha assim... Eu, por exemplo, minha orelha sempre foi desse tamanho desde que eu tinha 10 anos. E me chamavam de Dumbo, orelhudo, orelhão, porque eu sou da época do orelhão. E eu ficava mal pra caramba, brigava e tal, e depois passava. E era bullying, hoje eu sei que era bullying. Sim, claro. Mas eu lidava, tô falando de mim, essa é a minha opinião, da minha experiência, ok, gente? Eu lidava com isso, e nem por isso eu deprimi, nem por isso eu esfaqueei ninguém, quis matar ninguém. É nesse sentido que eu queria a tua opinião. Por que essa... Eu entendi isso que você falou e concordo totalmente. Os pais, por ausência, querem compensar. E aí eu tenho essa frase comigo que quem facilita, fragiliza. Né? Eu tiro pela minha filha. Eu não facilito para ela, não. Eu apoio, mas facilitar, não. Sim. Porque um dia eu vou embora e aí ela vai ficar aí. Exatamente. Né? Ela vai ficar aí, ela vai ter que ter força. Nossa, é terrível lutar. Isso. É terrível. Eu tenho casos na família de que os pais faleceram e a pessoa não sabe nem quem é. Não sabe nem. Exato. Perdeu a identidade. Então, como trabalhar isso? Quer dizer, o que você diria para esses pais? Esses pais que você trouxe o exemplo muito bem, de uma maneira muito clara. Não adianta querer compensar com coisas, porque o que precisa de afeto, de amor, de carinho. E como trabalhar isso? Além de te procurar, né? Que depois nós vamos dar um serviço aqui, né? Como trabalhar isso? O que você diria? Porque tem gente que está nos assistindo que passa por isso. Sim. Que trabalha muito e aí... Na minha época também, eu sofria, que hoje é o bullying, né? Mas eu era... Pate bolinha, porque eu era gordinha. Pate e bolinha. 4 olhos. Porque eu bolinha de onde que é mesmo? Pate Bolinha. Não, mas tem um personagem de gibi. Mas é o Bolinha. É o Bolinha. Tá. Eu era a Pate Bolinha. Tá. Pate Bolinha. Que era o bullying, né? Que era o bullying. Eu era pra não falar de gorda, né? Pra não chamar. Toalha. Só que eu arrebentava os moleques no cacete. Eu sempre resolvia. Eles são traumatizados. Mas por que a nossa geração resolveu de outra maneira e essa geração não consegue resolver? Essa é a pergunta. Entendeu? Eu vou responder com um exemplo. Tá? Dentro do grupo, porque eu tenho 2 crianças, eu tenho os grupos lá das mães.
Quando acontece alguma coisa na escola, eu sei porque o meu filho me traz e a minha filha me traz. E eu falo, filha, como foi isso pra você? O que você sentiu? Olha só. Como foi isso pra você? O que você sentiu? Como que a gente pode resolver isso? Eu dou a responsabilidade pra ela resolver a situação dela. Legal. Tá? Filho, você ficou magoado? Né? Não, mãe, eu nem liguei. Verdade? Mas e aí dentro? Tá tudo certo? Maravilha. Né? Nem por isso vai perder amizade e tudo mais. Tá? Orientação. Mas hoje eu consigo orientar porque eu olhei pra mim. Ah, você aplicou o processo em você mesma, né? Porque se eu tivesse acionado o gatilho da Pati Bolinha do 4 olhos, eu tinha agido de uma forma diferente. Por quê? Quando juntam as mães, por isso que eu falo da importância das terapias em escola. Mas é essencial. E que não olham pra isso. Não, ninguém olha. Não olha. Não olham. Infelizmente. Não olham pra isso. Não olham. E aí, o que acontece? Aí uma mãe começa. Por que fizeram lista disso? Por que chamaram meu filho disso? Por que fizeram isso com a minha filha? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? E eu ouvindo tudo aquilo. Eu falei assim, pessoal, vamos fazer o seguinte. O problema não estão com as crianças. Sim. Estão nas dores que vocês estão acessando quando vocês tinham essa idade. Nossa. Por isso que vocês estão tão... Elas devem te amar, as mães. Você deve ser a querida das mães, do grupo das Quando mães. ela chega na reunião e fala assim, nossa, lá vem ela. Não, eu nem falo mas é muito. real, né? Lá vem ela falar as verdades que nós não queremos ouvir. Eu nem me exponho muito no grupo, porque eu sei que tem muito ponto de vista. Mas quando é muito assim, eu falo, não, chega. Você tem que falar, né? Senão... Ou eu falo, ou eu saio do grupo. Eu preciso do grupo para saber informações, porque a minha vida... Você é mãe, tem que saber, lógico. Então... É sempre a gente. Se tá doendo, é porque você precisa olhar pra você. Eu falo sempre assim, se doeu, é porque precisa olhar pro eu. Se doeu, é seu. Se doeu, é seu. Mas que não é fácil, né? Claro que não. Nenhuma dor é mais fácil de ignorar. Por isso que cada um tem o seu processo. Aí você fala, que nem a criança mais peralta da escola. É a que mais tem que olhar. Quer chamar mais atenção. Quer ser visto. Tá faltando quer chamar atenção. Aí, né? Mas não é na escola que ele quer ser visto. Ele quer ser visto em casa. Pelo pai e pela mãe. Escola. Nossa, que interessante isso. Sabe quem tá educando as crianças hoje, principalmente os meninos? Os jogos, os gamers. Pois é. Porque é mais fácil. Porque não fica aqui, games na de nossa violência. orelha. São games de violência. Lá tem chat. Eles aprendem tudo quanto é coisa horrível. Ali tem adultos que fingem que são crianças. E outra, a mente não sabe a diferença entre fantasia e realidade. Lembra do caso Marcelo Pesseguini? Que matou a família, depois foi pra escola, voltou e se matou. Ele jogava esses jogos. Então, a partir do momento que você fica muito tempo exposto a esse tipo de realidade virtual, a sua mente já não sabe mais diferenciar fantasia e realidade. Então, você mata muito ali nos jogos, você vai fazer isso. Quando ele vai à escola, ele conta pros amiguinhos o que ele fez, ninguém acredita. Mas quando ele chega em casa, ele se mata. Por quê? E isso foi provado pela perícia que ele realmente se matou, né? Eu, no começo, até achei muito estranho o menino dirigir, pensar em tudo isso, matar todo mundo, ir para a escola, voltar a pé, pensar e se matar. Eu fiquei pensando como terapeuta, até eu também sou formada em direito, em psicologia forense, eu achei muito difícil entender que realmente, eu falei, não, deve ser outra coisa, porque os pais são PM e tal, né, ali da Brasilândia. É PM, deve ter sido qualquer outra coisa, não pode, esse menino não pode ter feito isso. Não. Toda a perícia, que é muito séria, provou por A mais B que sim, foi ele que fez as imagens de segurança, as imagens da escola e tudo, e ele avisou o que ia fazer, né? Ele tinha uma doença, então ele tinha pouco tempo de vida, ele tinha essa consciência e ele era lembrado o tempo inteiro disso. Mas aí, nesse caso, por exemplo... Marcelo Pesseguini, esse caso. Nesse caso aí que você está falando do Pesseguini.
pegando a linha de raciocínio da especialização da Patrícia da questão familiar. Você imputaria uma responsabilidade aos pais? De não ter olhado, de não ter visto? Não, eu ia falar justamente isso. Como a gente olha pra ele isso? Era o tempo todo lembrado que ia morrer. Então eles faziam tudo que o menino queria, porque afinal ele ia morrer. A gente vai fazer porque você vai morrer rápido. A gente vai fazer isso porque você vai morrer rápido. Então o pai ensinou ele a dirigir com 9 anos porque ele ia morrer rápido. Então ele era incutido na cabeça errado, dele. Né? Você entendeu? Você vai morrer rápido. Ele andava com rolos de papel higiênico porque a doença que ele tinha fazia ele ter muita diarreia. Então, isso para ele era uma constante humilhação. Ele estava sendo lembrado o tempo todo que ele estava num processo de morte. Todo mundo aqui vai morrer. Mas uma morte mais rápida, vamos dizer assim, natural. E ele era o tempo todo lembrado. A gente está fazendo isso para você, a sua vontade, está te dando game, te dando isso, te ensinando a dirigir, te recompensando o tempo inteiro, porque você vai morrer. Aí o que faziam? Além de ficar lembrando o tempo todo que ele ia morrer rápido, ele ficava nos games, que era onde ele acessava o mundo lúdico. Então ele fez tudo aquilo. Aí eu consegui entender o porquê ele fez tudo aquilo. E no final ele se matou. Afinal, ele ia morrer de qualquer forma. Exato. Só que quem educou ele? A família e o game. Sim. Mas hoje a gente vive isso, né? Vive. Claro, esse caso é um caso super específico, muito pesado mesmo. Pesado, mas é importante falar do caso Pesseguini. Claro, mas hoje a gente vive essa geração... Dos pais de gamers. Pais de gamers eu chamo. Pais de gamers. Da cabeça baixa. Sim. Né? De sentar à mesa e para jantar ou para lanchar e um não fala com o outro porque tá no celular. Olha só a gravidade, ruim, né? A gravidade que é você almoçar com o celular ou assistindo alguma coisa. Tudo que você tá colocando para dentro com a comida é a informação que você tá. Se você tá vendo morte, você tá colocando tudo morte. Isso. Bom, isso é verdade. Não tem como discordar de você. Apesar de eu fazer isso, eu não tenho como discordar de você. Eu faço tudo isso que você tá falando, mas eu não tenho como discordar, porque é verdade. Tudo pra dentro de você. Então, independente se seja um desenho, porque hoje em dia nos restaurantes é o que a gente mais vê, bebê com o tablet assim para comer. Primeiro, você não tá vendo nem o que você tá comendo. Você não tá nem sentindo o gosto, porque você só tá se alimentando. Né? Normalmente nem é a criança, né? Não, aqui alguém isso, exatamente, entendeu? Ela não tem conscientização de vezes. O que mais tem, né, é coisas interessantes ali. E tá indo tudo para informação das células da criança. Entendeu? Então, vamos supor, tá? Como que era a vida dessa pessoa? De dia, de tarde, de noite, jornal com estupro, com morte, com bala para todo lado. Aí depois, videogame, tal. Tava vibrando tudo isso. Uma hora vai ter... Aí, o que acontece? Ele cresce uma criança rejeitada porque ele é sempre lembrado que vai morrer. Né? Sim. Aí, talvez, não sei a fundo, talvez essa doença tenha sido detectada dentro da barriga da mãe. Aí, inconscientemente, já houve uma rejeição dos pais. Que deu o nome da doença. Tá? Já houve uma rejeição dos pais. Boa. E não é uma regra, mas é o que a gente vê muito dentro das terapias. Quando você é rejeitado e que você carrega essa vibração da rejeição, num relacionamento, o relacionamento tá ótimo, tá maravilhoso, mas a pessoa que tem essa crença da rejeição termina antes que a pessoa termine com ela. Ela não sabe nem se a pessoa vai terminar. Mas deixa eu terminar, vai que ela não termina. Para não ter que passar pela rejeição. Isso é uma crença horrível. E aí, pode ser que nesse gatilho que esse menino acessou, deixa eu matar primeiro antes que eu morra. Exatamente. Tipo assim, vocês falaram tanto que eu ia morrer, vocês vão morrer primeiro. Sim. Eu vou matar vocês. Sim, antes que eu morra. Porque ele se mata por último. Por quê? Falaram pra ele que ele ia morrer primeiro. Quem morreu por último? Ele. Né? Exatamente. Cara, que macabro isso, né? Não, mas é interessantíssimo o caso Pesseguini. Que realmente precisa ser trabalhada de uma maneira muito especial, né, Patrícia? Então, essa nossa geração, elas só precisam de orientação e muito amor. Para crescer uma geração... Fibrose cística. Para crescer uma geração mais saudável.
Mas hoje os pais estão tão no piloto automático, com tanta coisa, e é conta, e é isso, e é aquilo, e que não tem paciência de sentar, conversar, orientar, porque dá trabalho. Sim, sim. Educar, né? Não é fácil. Coisa, né? Não vem, se fosse fácil, vinha com manual, Com né? certeza. Sim, exatamente. Desculpa falar, mas é uma doença genética recessiva, que significa que o paciente precisa receber um gene, entre aspas, defeituoso do pai e da mãe. Cada filho de um casal portador do regulador da condutância de fibrose cística terá 25% de chance de se acometer desse mal. Acomete principalmente os caucasianos, sendo mais raras nos negros e pouca incidências em orientais. E o gene intervém na produção de suor, sucos digestivos, dos mucos. Isso compromete os funcionamentos das glândulas. É conhecida como a doença do beijo salgado, pois a pessoa tem uma perda excessiva de sal pelo suor e fica com a pele salgada, a ponto de quem cumprimentá-la sentir o gosto. Olha isso. Apesar de incurável, não é contagiosa, mas ela é detectada pelo teste do pezinho quando a criança já nasce, ou seja, é uma condição. É uma condição. Acomete aproximadamente 17 mil pessoas que não sabem que têm a doença, por ser genética, né? E aí, às vezes, a pessoa que não sabe que tem a doença vive zilhões de anos. Então, porque ninguém ela não sabe, não dá o foco. Elas vivem até o máximo 26 anos de idade. 26 anos. E vai viver. E vai viver. Não sabe que tem e vai viver. E vai viver até quando ela quiser, até quando ela se permitir tratar a mente dela e levar para a célula dela e a célula dela começar... Mas se você ficar recebendo esse bombardeio de informação, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Uai. Sim. Por isso que é importante isso que você falou, né, Patrícia, da questão dos pais estarem bem definidos em relação enquanto indivíduos, para o que a gente vai passar. Por que eu insisto de falar sobre isso? Porque, assim, nós, como a Tola falou, todos vamos uma hora. A gente está numa fila que uma hora vai cantar o nosso número e a gente vai embora. Exatamente. O trem vai passar e fala assim, acabou seu tempo, né? Sobe, vambora, já era, né? A vida é trem-bala, parceiro. Né? Com certeza. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, isso que a gente está falando, que a Patrícia falou sobre vocês pais, que de repente você está nos assistindo e está falando assim, poxa, como eu identifico com isso? Realmente eu trabalho e às vezes eu estou em casa, em home office, e eu não dou atenção para o meu filho, que a Patrícia está colocando muito bem aqui. Tira um tempo. Não é importante, Patrícia? Tirar um tempo. Sabe? Tirar o celular. Eu sei que é difícil, às vezes tem pessoas que trabalham muito com o celular. Eu trabalho mesmo. Sim, mas eu não vou dizer também aqui que mas eu fico... Eu tento, de um tempo para cá, eu estou tentando ficar menos no celular. Um jogo de tabuleiro, fazer uma roda de conversa, ler um livro. O que você diria dessas ferramentas, Patrícia, para uma boa convivência pais-filhos nesse sentido? São as ferramentas mais curativas, saindo do eletrônico. Tá. Porque eles não têm como escapar dos eletrônicos. Isso. Nós vivemos... Não tem jeito. Nós vivemos nos eletrônicos. Então, o tempo que você tem, independente desse tempo que você tenha, saia do eletrônico. Vai jogar um jogo caseiro, de tabuleiro, uma conversa. Hoje tem tantas... Olha, meus filhos adoram. Tem umas brincadeiras de... Tipo uns baralhos, mas são perguntas. Jogos para a família. E é tão interessante, né? É tão interessante que você faz a pergunta para a criança e você ouve coisa que você jamais imaginava, sabe? E aí você vai conhecendo melhor lá o coraçãozinho do seu filho. Sim. Porque, na verdade, vamos supor, eu tenho 2. O não que eu falo, cada um recebe de um jeito. Não adianta. Por isso que, nossa, olha, eu amo os meus filhos todos iguais.
Eu tratei todos iguais. Por que um é diferente do outro? Porque cada um vai pegar de um jeito. Mas são seres diferentes. São seres diferentes, são personalidades diferentes. Então a gente nunca na vida... nossa, mas olha, a família tal, tudo bem, tal. Uma foi fazer isso, outra foi fazer aquilo. Olha a outra, desvirtuou. Mas... sabe? Cada ser veio com a sua missão. Tem regra, né? Cada um vai acessar uma coisa. Às vezes, uma família de 12 filhos, um vai estar olhando para aquele que não veio. Os outros não. Sim. Entende? Então, por isso que eu falo, cada um tem que olhar para si. Como que eu vou ajudar o outro? Amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu amo o outro se eu não me amo? Se eu não me aceito, se eu não me enxergo? Tem umas pessoas que eu vou ficar devendo, viu? Hã? Tem umas pessoas que eu vou ficar devendo. Entendeu? Não tem como. Eu já conheço. Agora, você fala aqui de uma coisa, né, da maneira que foi colocada aqui, eu achei maravilhoso, né? Que você acredita que o ser humano só pode ser feliz se olhar para dentro de si e eliminar essas crenças que a gente já falou. Como que você, enquanto, né, com tantas especializações, com toda a sua experiência, como que você definiria um indivíduo ser feliz? Na tua visão, de mãe, de terapeuta, com toda a sua experiência. O indivíduo ser feliz é fazer aquilo que ele realmente gosta de fazer, sem precisar dar satisfação para ninguém. Ah, que delícia. Ai, que delícia. Que delícia. Nossa! E você, estando sozinho, com você mesmo, você está bem. Não precisar do outro. Não tá faltando nada. Mas até a gente chegar nesse ponto, e às vezes a gente não vai chegar nessa realidade, você precisa começar a dar o primeiro passo. Eu falo que o mais difícil é dar o primeiro passo. Porque se você dá o primeiro passo e gosta, você vai procurar mais. Eu tive meu primeiro passo. Eu precisei entrar numa depressão para ir buscar. É sempre assim que a gente começa, né? Com nós mesmos. Eu precisei entrar numa depressão. O curado vira um curador. Entendeu? Porque, presta atenção. Você tem filhos? Não. Eu não... Vivos? Não E nunca teve. Tá. Então. Eu já tive aborto, né? Então tem. Sim. Então teve. Entendeu? Precisa trazer a energia deles, tá? Faz sentido. Não faz, mas eu não... Mas enfim. Tá? E aí, o que acontece? Eu vou levar mais pro lado mulher, tá? Que o pai é fundamental em tudo. Porque se não fosse o pai, a gente não conseguiria ter. Ok? 50% de cada um. Responsabilidade em tudo. Mas para a mulher que está gestando, é uma turbulência de hormônios muito grandes. E aí eu falo o seguinte, que toda mulher tem depressão pós-parto. Só que em níveis diferentes. Na tua visão, toda mulher tem? Toda. É um processo muito profundo, porque você, né, depois que você tem filho, você chora, você não sabe o que faz com aquele serzinho, vou dar conta, eu não sei. Isso já é uma depressão. Tá. Você já... O sentimento de você ter a criança que você queria tanto, que você planejou, e agora você olha, você tá cansada, você tá cortada, você tá... Você não é mais você, né? Você é diferente. Aí você fala, meu Deus, será que eu queria tanto? Eu já não quero mais, agora não tem como voltar atrás. Todo mundo tem. Só que tem umas que tem num nível bem mais baixo e tem umas que tem um nível muito alto que precisa ficar pessoas juntas. Que é o período blue, né? Que eles falam, que se fala, né? Então, assim, por isso que gravidez não é doença, realmente, gente, gravidez não é doença. Só que todo o processo que você passa durante a gestação faz toda a diferença no que a criança vem desenvolver depois disso, tá? E aí, essa questão pós-parto também é um período de ser olhado muito delicadamente, por causa dessas questões. Então, eu tive o meu primeiro, eu tive as minhas situações, depressões mais suaves, que só com terapia realmente resolveu. E depois da minha filha, eu tive também, porque eu tive que optar
né, deixar o meu profissional de lado, aonde eu, né, viajava e enfim, ganhava muito bem, para ficar com os meus filhos, porque a empresa queria que eu ficasse fora 3 semanas. Uau. E eu com uma bebê. E um menino, né, de 5 anos. Uhum. Então, foi a escolha mais difícil que eu fiz na minha vida. Só que eu optei pelos meus valores, né? Então, não tem como. Chega um ponto que você fala, meu Deus. E foi aonde que eu comecei. Só que aí eu vi essa questão de você perceber. E o que é a inteligência emocional? É você conhecer as suas emoções. Peraí, eu não tô vendo mais felicidade em nada. Sim. Eu tô aqui meio que louca dentro de casa, meio que eu tô saindo fora da casinha. Realmente eu não tô bem. É a pessoa admitir que tem alguma coisinha ali que precisa ser... Legal. Agora vou lá falar uma coisa. Verdades serão ditas aqui nesse programa hoje. As pessoas confundem inteligência emocional com você não ter emoções fortes, como ódio, raiva, que são sentimentos inerentes do ser humano, naturais, que elas passam, como tudo passa, tem que passar. A Monja Coen, que eu sempre cito, fala uma coisa muito interessante. O amor e o ódio são sagrados também. Sim. A raiva e o ódio são sagrados também, porque nós viemos para esse planeta para sentirmos, experimentarmos os sentimentos. Eles não podem ficar. Exato. Eles têm que passar. Você tem que receber eles, perceber eles, acolher e deixar passar. E deixar passar. A Monja Coen fala isso. Aí a pessoa confunde inteligência emocional, aquela pessoa que não grita, que não chora, não. Essa pessoa é psicopata. Inteligência emocional é você saber que sim, eu estou com ódio, sim, eu estou com raiva, sim, eu estou gritando, porque eu estou externando esse sentimento. Por quê? Porque se eu não gritar e não chorar, cada um vai externar o ódio e a raiva de maneira personalizada, porque somos seres, apesar de sermos estamos passando por uma experiência que parece individual, mas ela vai expressar o ódio de uma forma, ele de uma forma, eu de uma forma. A minha é gritando e xingando, ela só vai ser diferente, a sua vai ser diferente. Isso não significa que eu não tenho inteligência emocional. Eu tenho, porque eu estou percebendo que eu estou com raiva, eu estou xingando, eu estou externando, eu estou colocando aquilo para fora ao meu modo. E inteligência emocional não é você receber um monte de patada e ficar quieto. Exatamente. Isso aí, meu amor, é psicopatia ou é Rivotril que você está tomando, é outra coisa. Entendeu? Então, eu só queria dizer isso. Só ir falar. Tem um recadinho para dar aqui. Temos um recadinho, depois eu quero fazer uma pergunta para você do que você trouxe sobre teus filhos. Aí. E tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Eu vou falar sobre o Divan, com M. Divan. E é genial o nome. Já começa pelo nome, e o nome por si já é genial. O Divan é uma plataforma que conecta psicólogos e pacientes pelo Brasil, oferecendo consultas online a um custo acessível, que é importante. E como que funciona o Divan? Divan.com.br, tá? E como que ele funciona? O psicólogo se cadastra no Divan e disponibiliza horários de sua agenda para atendimento na plataforma. Na outra ponta, o paciente se cadastra, seleciona o profissional que mais gosta e escolhe um plano avulso, mensal ou trimestral. Tá? Com a definição do plano, o paciente ganha moedas e cada moeda dá o direito a uma consulta online de 45 minutos. O paciente tem a liberdade de escolher qualquer psicólogo da plataforma e todos têm o mesmo custo, uma moeda por consulta. Ele escolhe o psicólogo, verifica os horários livres desse psicólogo e marca a consulta. E no dia e na hora da consulta, é só você entrar na plataforma, clicar na consulta que o site já manda para você o link para a videochamada e você vai ter a sua consulta. É muito importante. Entre em divan.com.br ou procurem Divan com M no Instagram também, que eles lá têm o acesso, tem o link de acesso. Muito importante. Por quê? Muita gente não tem tempo para se deslocar até o terapeuta ou o plano de saúde não cobre
a terapia, né? E nós sabemos que para muitas pessoas o custo de uma terapia é impraticável. Sim. Não estou colocando preço em cima do trabalho das pessoas. O trabalho do terapeuta é extremamente importante e vale cada real. A questão não é essa. A questão é que do outro lado, né? a realidade do brasileiro, ela é delicada. Sim. Né? Então tem muita gente que precisa passar por terapia, gostaria até, só que fala assim, eu não tenho dinheiro para passar por psicólogo. E o Divan é uma solução. O Divan é uma solução que você não vai precisar pegar um transporte, nem que seja carro ou transporte público. Você vai acessar da sua casa, até mesmo do seu celular, e vai ter um custo totalmente acessível por um profissional que fez uma graduação e está apto para te atender. Sim. E olha só que bonito, né? Tantas possibilidades, né, da pessoa buscar, né, ajuda, buscar, né? Se conhecer. Exato. Sim. O Divan faz isso. Divan, beijo pra nosso vocês. Parceiro. Parabéns, muito obrigada. Parceiro aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre quando você recebeu a proposta da empresa, que o Pedro, né? Pedro, seu filho? Já tinha a Maria Fernanda já. Então, aí nome bonito, Maria Fernanda. Nasceu a Maria Fernanda e ele estava com 5 anos. E aí você declinou da proposta para ficar com eles. Isso. Valeu a pena? Muito. Por quê? Porque Acho que é importante para o público que vai nos ver aqui. Porque eu me conectei com o meu propósito de vida. O seu sorriso diz tudo. Que hoje eu vejo que realmente eu nasci para isso. Então, é o que eu falo, nem sempre uma coisa ruim é tão ruim assim. Tem presentes por baixo disso. Que muitas vezes na hora a gente não vai entender, porque a situação tá difícil. Mas por baixo daquilo, eu encontrei o meu caminho. Tá. Eu fui me autoconhecer, eu fui olhar para tudo que eu precisava olhar e tô olhando até hoje, continuo e vou e me especializo cada vez mais porque eu amo mesmo e posso contribuir com a outra pessoa. Amém. Dá pra sentir, se você... a energia não tem distância e não mente, né? Então, quando você sorri e fala, o seu olho brilha. Não tem... Mas por isso que eu vejo muita verdade em você. Falar, que cada um tem o seu processo. Sim. Né? E que muitas pessoas olham pra você, ou pra você, ou pra mim, e fala assim, poxa, mas eu também gostaria de seguir, né? Por aqui. Eu também gostaria de seguir por aqui, mas nós tivemos um começo. Será que a pessoa será que a pessoa queria esse primeiro passo nosso? Não é? Será? Então, assim, aconteceu várias situações, né? Que eu fui com medo, mas eu fui com medo mesmo. E aí, hoje eu consigo passar. Então, por isso que eu falo que a grande dificuldade do ser humano é dar o primeiro passo. Sim. Porque você dá o primeiro passo, o caminho se abre. Dá o primeiro passo, que o caminho se abrirá. Vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. E aí você vai se conectando cada vez mais com o seu propósito. Sim. Me fala uma coisa, você também é mestre em reiki. Sou. Fala um pouquinho do reiki pra gente, eu gosto muito, inclusive. Ela vai fazer pra gente uma sessão Sim, de reiki aqui. Eu tô super precisando. Não, eu não tô. Não? Eu não tô. Opa, vamos lá. Onde tá escrito cura, melhora, eu tô lá. Você sabe lá que tem uma psicóloga amiga minha, vou até falar o nome dela aqui. Não vou falar não, senão depois ela vai brigar comigo. Vai? Que ela é mestre reiki também. E ela praticava nos pacientes lá e às vezes ela fazia comigo. É uma delícia. É uma delícia. Eu tô aberto, somente aberta, viu, Patrícia? Tá vendo? Ótimo, vamos lá. Passo nos dois, com certeza. Colou. Então, como é que foi? Como que você chegou até o reiki e o que é o reiki? Na verdade, o reiki foi uma das minhas primeiras formações. Foi uma das minhas primeiras formações. Eu sempre fui muito emocional, porém, eu era muito curiosa e sempre gostava de procurar o porquê das coisas, o porquê. Por isso que hoje eu falo, o simples cura. E as pessoas acham que tem que ser complexo pra caramba. Ser muito complexo para resolver. E aí, quando eu entrei nessas formações, né, porque tem módulos e tudo mais, que é passado pra gente que se nós somos a própria fonte,
e que o carinha lá que foi na Lua e mediu cientificamente que lá na Lua ele ligou e conectou em questão de tantos segundos a energia de lá com a de cá, como é fácil pra gente se conectar com a energia divina. Nossa, nunca tinha pensado dessa maneira. Só que as pessoas não param pra silenciar a mente. Porque quando você silencia a mente, você medita. Só que pra pessoa racional é super difícil meditar. Eu tenho horror. Eu falei assim, duvido. Eu fui tentar fazer yoga. Eu nunca senti tanto ódio na minha vida. Eu tive ódio. Entendeu? É. Então, pra essas pessoas Pra mim, mentais, o treinamento militar é muito melhor. a grande evolução, entendeu? Sim. É silenciar a mente. Porque os grandes mestres tiveram a iluminação através do silêncio da mente. Até porque até é um livro onde chamado... a Monja Coen fala muito disso. Porque quando você tá com a cabeça muito cheia, cabe mais alguma coisa? Não. Ah, cabe. Não! Ah, eu dou um jeitinho. Eu sou a pessoa que dá um jeitinho de caber. Então, só que aí vai colapsar de alguma forma no seu vai corpo. colapsar. Vai. Entendeu? Vai dar umas colapsar. coceiras, vai dar umas coisas. Entendeu? Jiriquitique, entendeu? Tereco-teco. Aí são E a escolhas. gente tá numa... E nós estamos Gente, vivendo tô um sendo momento... verdadeiro, não vou falar como... Sim. Não, ela vai fazer mas- um você vai... Sim. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Viu um amém aí? Amém. Ouviu, amém. Ouviu? Brincadeiras à parte, Patrícia. Tua vibração é tão ótima. É verdade, é O leve. bate-papo tá uma delícia. E teu sorriso é maravilhoso. Oh, muito É verdade. obrigada. E quando você falou dos teus filhos, eu senti assim que você emocionou. Que Seu olho brilha. Sim, Seu olho brilha. sim. valeu a pena porque eu entendo que... Só a minha percepção, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que não. Que você viu que realmente você está criando seres que vão fazer Sim. diferença, né? Acho que o grande lance é esse, Sim. né? Da gente deixar. Hoje eu vejo em pequenos detalhes, sabe? Aham. Eu vou pegar o meu menino. Ele não é daquelas pessoas que estuda, sabe? Que gosta de estudar, porque ele gosta muito do futebol, né? Então ele tá seguindo essa linha mesmo de treino. Ele treina todos os dias. E Só como é que é aí. pra você? Hã? Você deixa. Não, eu deixo. Porém, ele tem a responsabilidade de estudar também. Tá. No mínimo, a média. Mas deixa ele explorar esse lado dele. Sim. Senão ela Isso é mata um muito legal, talento. Ela, porque senão, né? ela estaria matando um talento. Ela é Sim. terapeuta, ela sabe disso. Sim. É porque, desculpa, até perdão de cortar seu raciocínio. Porque tem muitos pais que acham que a pessoa tem que só estudar. Às vezes ele tem um talento. mas isso é o deixa que- é o- desenvolver, né, Patrícia? Sim, Não É o clipe do Pink Floyd. Se você fizer isso, você está entrando numa metodologia que não funciona para todo mundo. Tanto é que o método humanista olha exatamente. para o talento e deixa a Sim. criança, inclusive, escolher as próprias matérias de acordo com as suas inclinações. Exatamente. Senão, o que Eu achei acontece? lindo. E ele Você vai mata bem, né? talento. Mata Você talento, mata exatamente. talentos. Exato. Imagine se a mãe do Pelé fizesse isso, se a mãe do Ronaldinho Gaúcho fizesse isso, o Fenômeno fizesse isso, se o do Cristiano Ronaldo fizesse isso. Exato. Pois é. Teria matado talentos A do gente não sabe o futebol. que vem aí, né? do teu filho. Exatamente. De repente vem. E a minha filha ama canto e piano e tá no canto e piano. Aí, Das ótimo. minhas, eu também. Entendeu? É assim. E você Então, aí falava ele dele, né? Que pegou. ele não curte muito, mas. Aí ele pegou e falou assim pra mim: Mãe, a matéria lá de filosofia, o professor fala aí tudo as tuas coisas aí que você fala de quântico. Aí é a matéria que ele mais vai, assim, supimpa 10 sem estudar. É pra ti. Porque já está Já tá nele, dentro de Mas casa. ele também quer te Entendeu? homenagear. É, também. Só que é a facilidade, Sim. sabe, Tualá? Porque ele não estuda filosofia. Você As facilitou outras isso pra ele, de matérias, alguma maneira, né? ele precisa pegar o livro, ir lá, ler. E às vezes até eu preciso. Eu vi de uma ajudar maneira um pouco. diferente. Eu vi que não só isso também, mas eu vi que é uma maneira de a linguagem do amor. É te Sim, homenagear. Homenagear a mãe maravilhosa que ele tem. Também. Entendeu? Exato. Pra ele é mais fácil acessar porque ele acessa a matéria com amor. Exato. E aí ele vai muito bem. Ele vai super bem, né? Entendeu? Exatamente. E a sua filha? E ela? Como é que ela vai na escola? Como é que é? Ai, minha filha é a segunda, né, bem? Minha filha não estuda muito não, vai bem, tira nota e assim, e você falou um negócio, tá bom. Mas ela é Tudo artista, bem. né? É. Ela é artista.
Artista é tudo maluco. Graças a Deus. Mas piano, cello é e interessante que a minha menina, por isso que eu falo das diferenças também, né? O Pedro nasceu, eu estava em um outro momento da minha profissão. E a Maria Fernanda nasceu totalmente dentro da terapia, né? Então, hoje, quando eu tô cansada, eu chego em casa, aí ela pega, fala assim, mamãe, deita aí. Deixa eu aplicar um reiki em você. Ou deixa eu aplicar umas barras, né? Porque eu dou o curso de base e ela, né? Acompanha tudo. E aí ela, do jeito dela, ela vai lá. Também é pra te homenagear, que bonito. Você entendeu? Então, assim, pra ela é muito... No entanto, que ela traz questões da escola, que ela pega e fala assim, mamãe, não entendi nada. Porque o amiguinho falou isso pra amiguinha, a amiguinha fez isso, isso, isso. Gente, não tem nada a ver. Porque pra ela é simples, pra ela é fácil resolver determinadas situações, tá? Porque tem situações que não. Mas aí eu vejo assim, nossa, olha... Interessante. Que bonito, né? Que legal. Né? A maneira simples, né, de olhar para as coisas. É uma maneira mais fácil de olhar. Não sei se você assistiu o filme Gênio Indomável. Não. Ele é faxineiro de uma universidade, se eu não me engano é Harvard. E aí tem uma equação gigantesca. Tem uma equação gigantesca na lousa, no corredor da universidade. É um desafio que o professor de matemática colocou ali. É um desafio. Quem conseguisse resolver aquela equação. E ele estava varrendo e olhou, e o professor tocando piano de matemática. E aí ele olhou a equação com a vassoura na mão, olhou, é gigantesca, tomava a parede inteira. Olhou e no final ele colocou a resposta. O doutor, ele tem doutorado, ele ficou impressionado, ele falou assim, nenhum aluno meu de matemática conseguiu até hoje resolver essa equação em anos. Como é que você conseguiu? Ele olhou e falou assim, eu olhei e simplesmente fez sentido pra mim. Como você olha pro piano e as teclas fazem sentido pra você. É isso. E ele não tinha sequer o 2º grau. Ele estava fazendo faxina na escola, olhou a equação e fez sentido. Aliás, ontem estava passando que Gênio Indomável. Que legal. Eu recomendo para todo mundo assistir porque ele é inspirador. Sim. E para você que não tem uma graduação ou você não teve oportunidade até de ter um ensino fundamental, não se sinta menos por isso. Porque você tem grandes talentos dentro de você, grandes afinidades que você... De repente, só precisa olhar para dentro de si e ver que você é uma pessoa, além de muito especial, porque você é uma consciência, perceber que não é um papel que vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior do que ninguém. É só um papel, uma graduação, que sim, que a gente tem que valorizar, a pessoa foi lá e estudou, sim, mas você também é igual essa pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, é PhD, e você entende? Então, é que tem várias especializações, você não é inferior, porque está com uma vassoura na mão. Não é. Inclusive, te admiro muito, né? Porque tem muita gente que nos assiste, né? Que tem sabedoria. Exatamente. E estudo é uma coisa, sabedoria é outra, sabedoria independe. A minha avó era semi-analfabeta e era muito sábia, né? Então, são coisas diferentes. Então, nunca se diminua ou se sinta inferior, porque... Lá fora as pessoas têm diplomas e especializações. Tudo bem, elas são ótimas também, temos que valorizá-las. Mas se valorize. Primeiro, você é uma consciência, isso por si já é um milagre, você já é um milagre, né? Exatamente. Eu tenho certeza que você tem muito talento dentro de você. Nunca se sinta inferior. Nossa, como você tá inspirada. Não é verdade, porque tem gente que se sente, né? E sabedoria é tudo, Patrícia, né? Que delícia de conversa. Né? Que delícia de conversa. Poderíamos ficar mais tempo aqui falando. A gente tem uma tradição, né? Sim. Tá lá. De sempre pedir para o nosso convidado deixar uma frase, um pensamento para quem está nos assistindo, né? Aquela ali, sua câmera, para você poder falar com o pessoal. O que você deixaria para a gente antes da gente finalizar? Acredite no seu potencial. Acredite em você. Olhe para suas questões, independentemente de como foi a sua vida, do que você carrega. Tem coisas que é você e Deus. Mas se tiver machucando, procure levantar a mão. Não sinta vergonha disso.
Porque muitas vezes as pessoas travam as vidas, bloqueiam chegar aonde deseja chegar por não ter a vulnerabilidade de levantar a mão. Todo mundo tem problema. Não é só você. A diferença é como você vai olhar para isso. E se você tiver a coragem de levantar a mão e olhar para a sua situação, a sua vida vai fazer assim, ó. E você vai conseguir se conectar com a fonte. Uau! Que delícia. Ô, Patrícia, para o pessoal te procurar, como é que eles te encontram nas redes? No Instagram. @coach_Patrícia Cotrim ou @Clube Universo Atualiza. E no YouTube, Patrícia Cotrim. Universo Atualiza? Clube Universo Atualiza. É da nossa comunidade, dos alunos, onde nós fazemos mentorias e desenvolvimento. Legal. Então, repetindo aí, coach_Patrícia Cotrim, Clube Universo Atualiza. E no YouTube? Patrícia Cotrim. Então, gente, sigam, se inscrevam lá no canal da Patrícia, procurem, entre em contato, você precisa fazer terapia, sentir a energia dessa mulher aqui, impressionante. Maravilhosa, com esse sorriso lindo. E a gente sabe quem é de verdade, porque aqui a gente olha no olho das pessoas, né? Com certeza, a gente sabe. E eu tenho certeza que seus filhos serão um grande sucesso, porque você é um sucesso. Já são, né? Nós somos. Somos todos. Nós somos. É verdade. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Patrícia, pela sua presença. Grande honra.